umbrais das portas. E o Senhor disse a Moisés: quando o anjo da morte entrar pelo Egito, quando ele vir o sangue nos umbrais das portas, ele vai saltar por cima. No hebraico se chama Pessah, que significa saltar por cima. E assim aconteceu. Houve uma mortandade no Egito. Todos os primogênitos morreram, desde os animais até o mais poderoso, que era Faraó, porque Faraó endureceu o seu coração e Deus precisou julgar o Egito. E assim Deus precisava fazer algo muito mais forte para que Faraó pudesse entender que Deus é o Senhor da vida. Ele põe e ele repõe, ele dá a vida, ele busca de novo a vida para ele. Como disse Jó: Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos fazer é melhorar o nosso relacionamento com Deus, essa paternidade revelada na pessoa de Jesus. Se Deus é Pai, eu e você somos filhos, e a gente precisa a cada dia estar afinado. No que concerne a igreja, quando Jesus morreu na cruz, ele veio cumprir todo aquele ritual mosaico. Jesus, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi morto. Mas antes de Jesus morrer, ele celebrou a última Páscoa. E havia ali na mesa o pão, o cordeiro, as ervas amargas e o vinho. Jesus aboliu o cordeiro porque ele é o cordeiro que foi morto. As ervas amargas, que falavam da sua morte, do seu sacrifício ou das suas dores, por que não dizer do seu sofrimento? Então Jesus institui a primeira ceia, e ele só fica com o pão, que simboliza o seu corpo, e o sangue, que simboliza o seu sangue. E ele diz: todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, enquanto Deus tirou os judeus do Egito, para nós Deus nos tirou do mundo, está nos conduzindo por esse deserto da vida, porque existe uma cidade nos aguardando, é a Canaã celestial. Amém? Com essas palavras introdutórias, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, aos nossos amigos, visitantes, que você se sinta bem no nosso meio. Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do verso 1 até o verso de número 8, para nossa meditação. Vocês acharam? Vamos lá, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, as mulheres, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra removida do seu sepulcro, não achando o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se de suas palavras e lembraram-se de suas palavras. Verso 8, curva a sua cabeça. Querido Pai, mais uma vez nós queremos te adorar por esta palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada, explanada, e para tanto
eu te peço da tua sabedoria, da tua graça e da tua unção, para que eu me faça entendido. Fala conosco de uma forma audível. Queremos entender o que tu tens para nós. É a minha, a nossa oração, no poderoso nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Nosso tema vai ser a ressurreição. Não poderia ser um tema mais palpitante, propício para um domingo de ceia, domingo de Páscoa, quando nós estamos exatamente celebrando a ressurreição de Jesus. É sabido que em todo lugar onde há ressurreição é porque houve morte, né? Vivemos numa sociedade aonde a morte tem sido propagada, seja no campo espiritual, seja no campo emocional, porque o campo físico é exatamente onde é o ponto final. Mas muitas das vezes, antes de haver uma morte física, as pessoas estão vivendo um tipo de morte. A morte espiritual seria as pessoas estarem distanciadas de Deus. Uma morte emocional seria quando as pessoas elas não têm mais uma perspectiva, elas abortaram os sonhos, elas abriram mão de continuarem, ficaram prostradas, e de alguma maneira a gente encontra hoje na sociedade a depressão como um viés, né? Porque a depressão ela leva exatamente o homem a uma morte precoce. Antes que se estabeleça uma morte física, as pessoas começam a morrer nos seus sonhos. As pessoas desistem de projetos, as pessoas abortam grandes coisas. E eu me lembro de um grande pastor americano que disse que no cemitério é onde estão enterrados os maiores tesouros do mundo, porque ali foram sepultados livros que não foram escritos, projetos que não foram à frente, planos que não foram desenvolvidos, tecnologia, né, que se parou no meio do caminho. Então ele definiu o cemitério como um lugar onde está enterrados os maiores tesouros, por conta de pessoas que se permitiram, né, viverem esse tipo de morte. Mas quando Deus me deu essa palavra, a gente tem vivenciado domingo de Páscoa há muitos anos. Eu pelo menos celebro há 40 anos, e a gente chega num ponto que a gente pergunta para o Espírito Santo qual é o sentimento dele para esta noite. Não basta nós chegarmos aqui e trazermos um relatório histórico. Nós poderíamos falar muito bem como se deu, né, a Páscoa, por que ela foi instituída, por causa de quem, de que forma. Mas nós não queremos nos ater exatamente nesses fatos históricos. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de uma noite profética. A profecia, ela vai além da história, porque o nosso Deus é aquele que tem o poder de mudar a história. E muitos aqui nesta noite, Deus vai poder ressuscitar algumas histórias. Histórias que você já se permitiu achar que não tem mais jeito, não tem como. O mundo espiritual, ele sempre tenta trazer um tipo de morte. Um tipo de morte. E que poucas vezes se fala desse tipo de morte, né? Que seria uma morte física. A gente falou antes sobre a depressão. Uma pessoa deprimida, ela é levada a um tipo de opressão e ela corre o risco de cometer o suicídio. Então, o suicídio seria a morte final, em razão desse suicídio. Mas quantas vezes, antes que haja definidamente uma morte física,
que seria o ponto final. Existem pessoas vivendo alguns tipos de morte que muitas das vezes não se dá conta. Se nós falarmos sobre morte espiritual, nós vamos definir que é a distância que o homem ele se distancia, o tempo ou espaço de tempo que o homem se distancia de Deus. E quando nós falamos de morte espiritual, pasmem, não necessariamente aqueles que tão somente não conhecem a Deus. Quantos se dizem cristãos estão vivendo um tipo de morte espiritual? Por conta de um pecado não confessado, por conta de situações que foram vivendo e foram se distanciando de Deus. Então, eu vim dizer nesta noite que nós estamos debaixo de uma nuvem, definida como uma noite de ressurreição. Eu quero dizer que Deus vai fazer hoje mais do que trazer para você o relato de uma história. Deus vai trazer a unção da ressurreição. Assim diz o Senhor. Nós não queremos história, nós queremos ressurreição. Nós não queremos, história não muda a nossa vida, ressurreição muda a nossa história. Aleluia! Nós queremos ressurreição. Se Jesus ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar. E quando nós falamos dentro do cerne da coisa, por que Jesus morreu? Porque a nossa eternidade estava comprometida, sim ou não? A nossa eternidade, onde passaríamos a nossa eternidade, estava totalmente comprometida. No que tange ao físico, não se podia fazer mais nada. Paulo chega a dizer que todos pecaram e se distanciaram de Deus. O homem agora, ele não seria ressuscitado tão somente no físico. Interessante que eu estava estudando sobre isso. Todos aqueles que Jesus um dia ressuscitou, voltaram a morrer. Todos eles. Porque todos aqueles que um dia provaram a ressurreição física voltaram a morrer? E eu tinha essa indagação. E nós encontramos uma resposta, porque todos aqueles, mesmo sendo ressuscitados por Jesus, voltaram a morrer, porque certamente a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A única pessoa que legalmente falando, dentro de uma legitimidade no que prescreve a lei, a única pessoa que seria impossível de morrer seria Jesus. Então por que ele morreu? Jesus não morreu a sua morte, mas ele morreu a nossa morte. Eu quero compartilhar com você o que Paulo nos assegura na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 54 até o 58. 54, aliás, põe lá o 55. Quanto lá? Você pode ler comigo? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estabelece que a morte, ela se torna legítima em razão da presença do pecado. Quando Jesus ressuscita, Paulo está escrevendo essa carta pós-ressurreição e ele pergunta para a morte: ó morte, onde está a tua vitória? Bota lá no 55 como você hoje. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E ele diz para nós: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nós estamos falando de legitimidade. Quando você fala de legitimidade, você fala de lei, o que a lei determina. Agora, imaginemos, já que a questão física
física, né, ficou comprometida. Agora, Deus, na sua infinita misericórdia, em Jesus Ele veio resolver um problema eterno. Você pode dizer isso para o seu irmão? Em Jesus, o nosso problema eterno foi resolvido. Imaginemos, se Jesus tivesse tão somente morrido, seria o suficiente para os nossos pecados serem perdoados? Sim. Mas a ressurreição, ela nos leva para uma visão simétrica. Se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Jesus, em dado momento, Ele traz para nós alguma coisa no âmbito eterno. Quando Jesus fala do rico e do Lázaro, eu quero compartilhar porque eu achei isso interessante. É Lucas 19. Lucas 16, a partir do verso 19. Eu vou ler para vocês entenderem que havia um problema seríssimo no que concerne a eternidade. Olha o que Jesus fala. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, olha o que Jesus diz, aonde Jesus está dizendo? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é uma parábola? É uma linguagem figurada que fala acerca da eternidade e do pós-morte. Nesse tempo, no Antigo Testamento, como funcionava essa relação, esse pós-morte? Não tem nada a ver a questão do homem, um ser rico e o outro ser pobre. O problema é que o rico, ele tinha muitos deuses. Hoje vivemos num sistema capitalista onde o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, ele envolve os homens, e os homens começam a fazer as suas negociatas. O problema não está em negociar. O problema é que, em razão de uma busca meramente capitalista, os homens deixam de temer a Deus. Os homens se esquecem de Deus. Os homens se distanciam de Deus. E o pobre, quantas pessoas hoje estão na mesma condição de Lázaro, né? E que não buscam o Senhor? Quantas pessoas estão numa situação muito parecida de Lázaro, mas elas não temem o Senhor? O que eu quero chamar não é a questão do socioeconômico,
ou de uma situação social. O que eu quero chamar é que, dadas as proporções, ambos, um atentou para Deus e outro não, porque certamente se preocupou com coisas que, segundo ele, seriam mais relevantes. Jesus traz para nós no seu enunciado o que acontecera exatamente com aquelas duas pessoas, como se dava antes de Jesus e aonde os mortos permaneciam. Jesus define o seio de Abraão, o lugar onde estava Lázaro. Por que seio de Abraão? Porque Abraão foi denominado por Deus como pai da fé. Homens que ouviram falar de Deus e procuraram se afinar, procuraram temer a Deus, procuraram melhorar a sua relação, seja com Deus, fosse com as pessoas. Essas pessoas, por ouvirem falar de Deus, elas começaram a ter uma vida muito mais pautada no temor, na obediência a Deus. E os outros, em contrapartida, ouviram também falar de Deus, mas entenderam que a eternidade não era algo tão importante ou relevante que se deveria gastar tempo para ter uma solução que, meus irmãos, é eterna. Jesus traz esse relato. E agora, o rico, no lugar de tormento, Jesus define aquele lugar de tormento de inferno. Você leu comigo? E no inferno, ergueu os olhos, enquanto um estava no seio de Abraão, o pai da fé, outro estava exatamente no lugar aonde não se tinha a figura do pai da fé, aonde não se buscou temer a Deus, não se buscou viver uma vida pautada na vontade de Deus, ou pelo menos deveria se fazer força. E aí Jesus traz, e ele chega a um ponto que ele chama Abraão de pai. Se Abraão era pai dele, por que ele estava ali? Se Abraão fosse pai dele, ele deveria estar onde? No seio do seu pai. Mas nesse momento ele diz: pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, permita que Lázaro vá lá na terra, lá na minha casa, e comunique a eles que eu estou num lugar de tormento, para que eles não façam o que eu fiz, para que eles não sejam tão presunçosos, tão soberbos, para que eles não peguem o capitalismo ou a riqueza como prioridade, para que eles possam serem pessoas comedidas, pessoas ricas, mas pessoas que amam e temem a Deus. Eu conheço pessoas riquíssimas, bilionárias, mas são verdadeiros servos. Nós tivemos um evento aqui no Rio de Janeiro, onde fomos orar na casa de um irmão que ele é muito bem sucedido, um apartamento lindíssimo. Você lidava com aquele irmão, falava que não parecia que ele era tão rico, mas tão simples. Sabe por quê? O temor a Deus, ela traz a humildade para o coração do homem. Então, a resposta foi o seguinte: quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Há uma grande distância. Então o pai Abraão permita que ele vá lá em casa. E o que Abraão disse? Que eles ouçam os profetas e Moisés. E se fosse hoje, que eles ouçam lá o apóstolo Jorge. Vocês gostaram, né? Seria exatamente isso. Jesus traz para nós a realidade de um mundo desconhecido, ou a revelação como se dava o pós-morte. E hoje, como se dá o pós-morte? O apóstolo Paulo, lá na sua carta, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 ao 5, ele diz assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes como os demais que não têm esperança, porque dada a ordem, tocada a trombeta do Senhor, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor. Ei, Jesus veio para resolver um problema
seríssimo, porque nós estamos falando de eternidade. Eu queria definir eternidade. O que é eternidade, pastor? Você vai pegar, para poder materializar, você vai pegar a água dos oceanos, dos mares, dos rios, dos córregos, aonde houver água, junta essa água toda e a cada 1000 anos libera uma gota, não conta gota. Você acha quantos milhares de anos vai levar? Eternidade não é além disso. Eternidade é algo que não tem fim. E a gente precisa entender que a ressurreição, a priori, foi para nos garantir o céu. Ele já é uma conquista de Jesus por nós. Só que Jesus não ressuscitou tão somente para que nós tenhamos a garantia de uma vida eterna. Jesus morreu também para que sonhos, projetos, busca, situações que você entende que estão mortos, Ele também comunica-nos nesta noite que Ele é poderoso. Se Ele te deu o céu, o que Ele não pode fazer para ressuscitar nessa terra? Aleluia! Você pode dizer isso, irmão? Ei, Ele já te deu o céu. Diga para Ele, Ele já te deu o céu. Diga para Ele, Ele já te deu o céu. Diga para Ele, Ele já te deu o céu. O que Ele te negaria nessa terra? Nada. Então as áreas que estão mortas ressuscitarão, porque Ele é o Senhor. Vocês viram que eu fiz o esboço aqui, nem estou usando. Eu prefiro assim, com exceção, um aqui que eu acho que é muito importante, que eu quero compartilhar com vocês. Mateus 27, a partir do versículo 45, eu vou mostrar para você o que aconteceu durante a ressurreição de Jesus. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, de meio-dia até as 3 horas da tarde. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. Você vai ler comigo, vamos lá, 1, 2, 3 e já. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pessoas que voltaram às suas vidas, pessoas que voltaram às suas atividades, pais que voltaram a ser pais, mães que voltaram a ser mães, filhos que voltaram a ser filhos, projetos que, em razão da extinção da vida, que é a morte propriamente dita, as coisas tiveram um ponto final. Morreu, não tem mais o que fazer. Mas no que concerne essas pessoas, elas voltaram às suas vidas normal. Eu gosto muito de trabalhar com analogia, de fazer comparações. Quando eu digo para vocês, se Jesus conquistou o céu, quando a gente fala, o que Ele nos negaria nessa terra? Nada, porque dentro de uma perspectiva lógica, o que é mais fácil? Te dar o céu ou te abençoar na terra? O que é mais fácil? Uma coisa de lógica. O céu, um lugar eterno, um lugar de gozo, de alegria, onde passaremos eternamente com Deus.
E para que nós pudéssemos ter o céu, ele teve que morrer. Mas para nos dar qualquer coisa nessa terra, Jesus não precisa morrer de novo. Ele disse: tudo que pedistes ao Pai em meu nome, eu assim o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, onde está o grande problema da oração? É que a gente está pedindo muita coisa que não é da vontade de Deus. O que eu faço para pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus? Eu tenho que ouvir o Espírito Santo que mora em mim. E eu quero anunciar para vocês que aquilo que o Espírito Santo quer me ensinar a pedir é muito melhor e maior em relação àquilo que eu quero pedir. É maior. Nós somos limitados. Nós vemos o aqui e agora. O Espírito Santo, quando ele faz perfeito. Amém. Você pode dizer: Senhor, o Espírito Santo te trouxe aqui porque é uma noite de reativar a tua vida. E uma vida para ser reativada, se aqui a morte, é trazer a ressurreição. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu galardão? Travada foi a morte na vitória. Ei, Jesus é o nosso maior. Ele é o fundamento maior. É a causa principal. Se você não é cristão, de repente você faz parte de uma outra religião. O problema maior da sociedade, eu tenho falado exaustivamente, está exatamente no campo da religiosidade. Eu sempre digo que Jesus não é mais uma religião dentre milhares. Se você for para o campo da religião, você vai ver que todos aqueles que fundaram as suas religiões, eles jazem no sepulcro. Jesus, como protagonista do cristianismo, ele não é, na verdade, um fundador, ele é o próprio Deus estabelecendo critérios e formas. E para tanto ele se torna não só mediador, mas ele, mais do que isso, ele faz, ele vem morar em nós. Me diga aí qual é o fundador de qualquer religião que mora nos seus adeptos. Ele mora em nós através do Espírito Santo. Ele disse: não os deixarei órfãos. Se eu não for, ele não vem, mas se eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Aleluia. Eu fico muito empolgado. Você que pode fazer. Eu fico muito empolgado, porque eu era de uma outra religião que me permitia fazer tantas coisas, que não me dava base, não promovia o entendimento do que concerne a eternidade. Quando eu penso em Jesus, eu penso como eu sou feliz por ser um cristão, porque Jesus foi o único que morreu, mas ressuscitou. Nenhuma outra denominação, não vou falar denominação, fala religião, pode pregar a ressurreição, porque você só pode falar daquilo que você tem experimentado. E a igreja primitiva, ela também, em seus feitos, ela propagou a ressurreição. E nós encontramos Paulo ressuscitando, nós encontramos Pedro ressuscitando, e Jesus disse: vocês farão obras maiores do que essas. Não é coisa que se reteve só para Jesus, ele liberou para nós uma unção. E eu quero dizer para você, meu irmão, que tem enfrentado tantos problemas, tantas adversidades, áreas da sua vida que estão mortas. Se você, quando fala de uma morte física, o corpo entra em estados de decomposição, a matéria apodrece, os ossos ressecam, e ali, na verdade,
só vai estar os restos mortais de um ser, né? Você fala do finalmente, mas a Bíblia fala em Apocalipse sobre um poder que vai além do nosso entendimento. A Bíblia diz que no dia do grande juízo final, o juízo final virá para quem? Para aqueles que ouviram, para aqueles que não se inclinaram, para aqueles que não fizeram aliança com Deus. Eu falo de um Deus, não um Deus, eu falo de um Deus criador. Foi Ele que nos criou. Ele é o Pai da criação. E um dia, Deus, Ele vai trazer juízo a todos os homens. Página. Apocalipse diz que o mar vai dar os seus mortos, o fogo vai dar os seus mortos. Todos os homens virão à presença de Deus exatamente como eles estavam. Num outro evangelho, você vai encontrar Maria Madalena, uma mulher prostituta e que teve um encontro com Jesus. Você vai encontrar que os discípulos estiveram ali, né, vendo que o corpo já não estava mais, mas Maria Madalena ela vai ver a pedra removida do sepulcro, volta, comunica os apóstolos, eles correm lá para poder conferir, conferem e voltam. E a mulher fica lá, Maria Madalena fica ali, permanece ali. E de repente tem um homem chegando próximo dela, e ela pensava que era um hortelão, alguém que cuidava ali, né, de uma área ali próximo. E ela disse: se você souber aonde eu puser, fala comigo, é o meu Senhor. E Jesus disse: Maria. E ela disse: Rabone. Porque ela não conheceu Jesus, porque a última figura que ela teve de Jesus foi o retrato da cruz, sangrando, rosto inchado, uma cruz na cabeça, desfigurado. E agora Jesus ressuscita, não daquela maneira, mas dentro de um corpo glorioso. Porque ela não o conheceu, porque todo aquele estado de calamidade física, Jesus venceu através da ressurreição. O nosso tempo está acabando, e a gente, como pessoas inteligentes, a gente precisa caminhar em direção a Deus, fazer valer o sacrifício de Jesus, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor possa dar ênfase na minha vida no que concerne a Páscoa. Páscoa é a ressurreição. Páscoa nos fala que havia morte no Egito, mas a cidade de Gósen, onde estava o povo de Deus, ali o espírito da morte, ou o anjo da morte, não pôde entrar, porque havia sangue nos umbrais das portas, e aquele sangue tipificava o sangue de Jesus, e por conta daquilo, nenhuma morte podia entrar. Eu finalizo dizendo a vocês: você que é um servo de Deus, mas se desviou. Às vezes a gente desvia por causa de pessoas, às vezes a gente desvia porque a gente vai se distanciando. Ninguém sai daqui alegre com um culto desse, cheio de Deus, e sai ali fora para desviar. Desviar é um processo gradual. A pessoa deixa de receber e, portanto, ela não fica alimentada, ela fica vulnerável, ela fica suscetível, né? Abrir mão a se permitir. Mas eu quero dizer para você nesta noite: deixa Jesus dar a última palavra. Ele é o Senhor. E eu quero terminar dizendo que Jesus é a nossa Páscoa. Ele não só ressuscitou para te dar o céu, Ele ressuscitou para te dar tudo aquilo que você precisa também nessa terra. Já fui moço, hoje sou velho. Quem disse foi Davi, tá, irmãos? Porque eu estou na minha idade. Mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Andar com Deus
significa você estar seguro. O que é a ressurreição? Vida, oportunidade, liberalidade, reconstrução, novas perspectivas, novos sonhos. Acho que eu ia até a letra da música, né? Ressurreição tem um viés extenso. Ele ressuscitou. Ele morreu na nossa morte. Ele entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Não basta você estar na igreja. Você precisa ser igreja. Jesus não virá buscar quem está na igreja. Jesus virá buscar a igreja. Jesus não vai buscar uma igreja desviada. Jesus vai buscar uma igreja ativa, atuante. Não deixa ninguém te colocar em casa, porque foi Deus que te chamou. Nesta relação é você e ele. Diga para o seu irmão. Nessa relação, diga é você e ele. Diga é você e ele. Diga salvação individual. Diga é você e ele. 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 Você e ele. Então, se você está conosco, é a tua noite de voltar. Se você ainda não é um cristão, independentemente da tua religião, nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando salvação, e por conta da salvação, ressurreição e a vida eterna só em Jesus. Se você, tem algumas áreas da sua vida que estão mortificadas, essa é a tua, minha, nossa noite, pois há uma unção de ressurreição nesse lugar. Nós somos novas conquistas. Vem cá, para nos ajudar aqui a fazer o término. Aleluia. Você pode ficar de pé comigo? Novos sonhos, novas